Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao Desvendando as Profecias dos Últimos Dias. Estamos no nosso módulo 2, com o tema O Ritual do Santuário. Lembrando que este tema é uma continuação do tema anterior, que foi a purificação do santuário, tá bom? Só coloquei esse título para ficar mais fácil de identificar o vídeo conteúdo, tudo bem? Muito bem. Aproveitando que você está aqui no canal, lembre-se de se inscrever, de ativar as notificações e de dar o seu joinha, tá bom? E o YouTube assim vai entendendo que o vídeo é importante, ele precisa ser divulgado para mais pessoas. E aproveitando em divulgar, eu peço você também que compartilhe, aproveite para compartilhar esse conteúdo para os seus familiares, seus amigos, seus vizinhos, toda a sua rede de influência, todos que puderem ter acesso a esse conteúdo, vai ser muito bom, que aí juntos vamos estudar sobre a volta de Jesus, tá bom? Muito bem. Sendo assim, vamos fazer uma oração para a gente iniciar o tema de hoje? Feche seus olhos e vamos falar com o nosso Deus. Senhor Deus, te agradecemos porque mais uma vez temos a oportunidade de abrir a tua palavra, Senhor, e de entender mais sobre os teus planos para nós. Abençoa-nos, dirija-nos neste estudo, é o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pois bem, está aí com a sua Bíblia, eu estou aqui com a minha, tá bom? Também pode pegar suas anotações e juntos vamos partilhar da palavra de Deus. Quero também falar que esse conteúdo de hoje ele está muito especial. À medida que Deus ia me ajudando aqui a ver os textos, as passagens, a ordem, a forma didática para poder trazer esse conteúdo, eu vi que ele é muito especial, esse tema. Ele está muito, muito forte, assim, e de uma forma assim que vai nos ajudar a entender o plano que Deus tem para cada um de nós. Então fique até o final, tá bom? Você vai ver que maravilha e surpreendente é este tema. Então vamos começar? Muito bem. Vou fazer uma breve recapitulação do estudo anterior, tá bom? Lembrando aí que o santuário celestial, ele é real, ele existe. Então tem um santuário no céu. E esse santuário no céu foi modelo, foi um original para a cópia que foi feita no deserto por Moisés. Assim Deus pediu, como está lá em Êxodo 25, verso 8 e 9. Eu vou ler aqui, ó. E me farão um santuário e habitarei no meio deles, conforme a tudo que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus pertences, assim mesmo o fareis. Então o santuário terrestre, ele tinha pelo menos dois objetivos. O primeiro objetivo era para que Deus habitasse no meio do seu povo. Era o desejo de Deus, habitar no meio do povo, então me faça um santuário. Olha a importância de ir à casa de Deus. Assim Deus determinou, olha, me faça um santuário para que eu habite no meio de vocês. Então, quando vamos à casa de Deus, vamos nos encontrar com o nosso Deus, na sua casa, no seu templo. E é tão bom você ir à casa de pessoas especiais. Imagine ir ao templo, ao templo de Deus, à casa de Deus, à habitação de Deus. E assim Deus deseja habitar no meio do seu povo. Bom, o segundo objetivo era ensinar o plano da redenção através de todo o serviço realizado no santuário. E é isso que nós vamos trabalhar com mais detalhes, tá bom? Muito bem, vamos lá. Então, no estudo de hoje, nós vamos entender um pouco mais sobre a purificação do santuário e como este ritual aponta diretamente para o juízo de Deus, que inclusive já começou no céu desde o ano de 1844. Nós vimos isso na profecia de Daniel 8,14. Estudamos nas últimas aulas, tudo bem? Se você ainda não estudou as últimas aulas, volte lá, tá bom? Para você poder tomar contato com este conteúdo, tudo bem? Muito bem, vamos lá. Então vamos entender mais sobre a purificação do santuário e responder aquela pergunta que a gente vem fazendo: como pode o céu, um lugar puro, precisar de purificação? Porque o texto diz isso, que depois de 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado. Está lá em Daniel 8,14. E como esse santuário se refere ao celestial, como que o santuário no céu, celestial,
pode precisar de purificação. É isso que nós vamos entender, tá bom? Todos juntos vamos aprender mais sobre esse conteúdo. Muito bem. Aí é para você lembrar como é que era o santuário terrestre. Com base nesse, nós entendemos como que acontece no celestial. Então você tem aí três, vamos colocar assim, tudo bem? Três compartimentos. Então, o primeiro compartimento nós temos aqui o lugar do pátio, do átrio, onde tem aqui o altar de sacrifício e a pia, né? A bacia onde tinha água aqui. Muito bem. E aqui era feito o sacrifício, tá? E aqui a pia era uma forma de purificação do sacerdote e do sumo sacerdote. Bom, aqui nós temos o segundo compartimento, vamos colocar assim, tudo bem? Nós temos aqui o segundo compartimento chamado de santo. Aqui tem a mesa de pães, aqui tem o altar de incenso, aqui tem o castiçal com as 12 lâmpadas. E o terceiro compartimento nós temos o Santíssimo, onde tem a Arca da Aliança, que continha as tábuas, as 2 tábuas, a vara de Arão e também tinha o maná. Algo interessante aqui que eu não mencionei na aula anterior, qual é o significado do maná e o significado da vara de Arão? O maná, o significado dele é a provisão de Deus, porque o maná era um alimento que Deus dava ao seu povo no deserto, e esse maná vinha do céu, era o pão do céu. Com ele, o povo de Deus ali fazia os alimentos, tá bom? Então significa que Deus é que providencia tudo, o alimento, tá bom? Bom, muito bem. E a vara de Arão? A vara de Arão, ela floresceu, né? Aconteceu um episódio com Arão e com Moisés, que o povo se rebelou contra a liderança deles. Arão era o sumo sacerdote e se rebelaram. Acontece que Deus então falou, então vocês se rebelaram, então vamos fazer o seguinte, para vocês verem que quem eu escolho, que vai ser o meu líder, né, que vai liderar, então eu vou trazer aqui algumas varas, e colocou as varas para algumas pessoas ali. Né? E aí Deus falou: a vara que florescer é esse a quem eu designei. E a única vara que floresceu foi a vara de Arão. Então, com isso, Deus mostrou que é Ele quem dá toda a direção. Isso é uma lição até para as pessoas rebeldes. Então, isso é uma lição para nós, para que a gente não se rebele contra Deus. Quando Deus fala algo, Ele está no controle, Ele sabe o que é melhor para nós, tá bom? Então, essa vara significa que Deus está no controle de tudo, que não há sentido nenhum a gente se rebelar contra Deus. Tudo bem? Muito bem. E as tábuas da aliança, que são os 10 mandamentos, significa o caráter de Deus, que o caráter de Deus tem a ver com a sua lei. Ele tem uma lei que ele traz para cada um de nós para que a gente siga e a gente viva ali em amor e em proteção do próprio Deus. Tá bom? Muito bem. Então temos aí uma base aí do santuário terrestre que a gente já viu nas aulas anteriores, tá bom? Muito bem, vamos lá. Então nós vamos ver os rituais diários, vamos entrar em mais detalhes. Eu falei um pouquinho na aula passada como que funcionava o ritual e agora eu vou falar com mais detalhes. Temos o texto de Êxodo 29, verso 38 e 39, que diz assim: Isto, pois, é o que oferecereis sobre o altar de sacrifício. Tá bom aqui, ó, o altar de sacrifício. 2 cordeiros de 1 ano, cada dia continuamente. Um cordeiro oferecerás pela manhã e o outro cordeiro oferecerás à tarde. Então, quem fazia isso? Era o sacerdote. O sacerdote todo dia, de manhã e à tarde, oferecia um cordeiro para cada período. Tá bom? Vinha lá a pessoa com o seu cordeirinho e ali tinha ali o sacrifício do cordeiro, que representava a própria pessoa, só que não era ela que morria, era o inocente. Então, todos os dias, esse sangue o sacerdote levava para o santuário, para o lugar santo. E naquela cortina, eu vou mostrar aqui, ó, a cortina que separa aqui o lugar santíssimo do santo, tinha uma cortina aqui, então era aspergido esse sangue aqui sobre a cortina. Imagine todos os dias sendo feito esse ritual. O santuário, simbolicamente, ele ficava sujo, tá bom? Bom,
Vamos lá. Então, era isso que acontecia. Então, esses sacrifícios de cordeiro simbolizavam o arrependimento contínuo, todos os dias. Os pecadores iam ali e eles tinham aquele arrependimento dos seus pecados. E aí, como eu disse, simbolicamente, o santuário ele ficava sujo, tá bom? Muito bem. E aí nós tínhamos o dia da expiação. O que que acontecia? Lá em Levítico 16, do verso 8 a 10, está escrito da seguinte forma: E Arão lançará sorte sobre os dois bodes, uma sorte pelo Senhor e a outra sorte pelo bode emissário. Então Arão fará chegar o bode, sobre o qual cair a sorte pelo Senhor, e oferecerá para a expiação do pecado. Mas o bode sobre que caía a sorte para ser bode emissário, apresentar-se-á vivo perante o Senhor, para fazer expiação com ele, a fim de enviá-lo ao deserto como bode emissário. Então vou voltar lá. Imagine, todos os dias, à tarde e pela manhã, era feito esse ritual. O sacerdote, com sangue colocado numa bacia, antes de entrar aqui, ele se lavava as mãos e os pés, uma representação da purificação dele, porque ele ia entrar no lugar santo. Então ele entrou no santuário, aspergia o sangue aqui diante do altar de incenso, na cortina, no véu que separava o santo do santíssimo. Então, simbolicamente, o santuário ficava sujo. Tá bom? E aí, uma vez por ano, precisava fazer a expiação ou a purificação do santuário. Agora era o sumo sacerdote. Como vimos no texto, ele tinha dois bodes aqui e era feito um sorteio. Um bode representava a Cristo, era para o Senhor. E o outro bode era o emissário. O que que acontecia? O sumo sacerdote, ele tinha aqui o sacrifício do bode, o sangue na bacia, antes ele se lavava aqui, entrava com a bacia, aí ele já entrava aqui no lugar santíssimo. E no lugar santíssimo, ele aspergia esse sangue em cima da tampa aqui, que é chamado propiciatório, essa tampa que cobria a arca. Então era como se aquele sangue, sendo derramado aqui, cumprisse a exigência da lei, que a lei falava assim, olha, o salário do pecado é a morte, né? Então pecou, precisa morrer, porque o pecado é a transgressão da lei de Deus. Então tinha essa exigência da lei. Então, como o sangue vinha aqui, então era como se aceitasse todos esses sacrifícios que foram feitos durante aquele ano. Então, o sumo sacerdote, que só o sumo sacerdote entrava aqui, simbolicamente, ele trazia sobre si todos esses pecados e ele voltava lá para fora, para aquele lugar onde estava o outro bode. Ele colocava a sua mão sobre esse bode e simbolicamente transferia os pecados de todo aquele ano para aquele bode emissário e lançava ele para o deserto. Tudo bem? Então vamos lá, vamos continuar. Então olha aqui, o dia da expiação, um único dia no ano em que o santuário era purificado. 2 bodes eram escolhidos. Um bode para o Senhor era sacrificado, esse representa Jesus, e o outro bode, que é o emissário, ou em algumas versões está escrito Azazel. Esse bode não era sacrificado, ele recebia a culpa final e era lançado no deserto. Então nós temos aí, por amor Jesus se sacrifica em nosso lugar. Você viu, né? Que todo o santuário, todos os móveis, a disposição que eles estão, já representa o que Jesus faria por nós. Aquele cordeiro, no lugar do cordeiro, seria o próprio Jesus, que viria e morreria de uma vez por todas por cada um de nós. E não precisaria mais de cordeiros. Aqueles cordeiros era como se fosse uma sombra, né, de algo que ia acontecer de fato. Tudo bem? E aí veio Jesus e cumpriu esse plano do sacrifício dele em nosso lugar. Tá bom? Muito bem. E aí, trazendo sobre isso aqui, ó, sobre esse bode Azazel, tá bom? Eu falei sobre o bode para o Senhor, Jesus, que representa Jesus, agora vamos falar o bode emissário, o Azazel. Eu cheguei a falar na aula anterior que esses pecados, todos eles seriam lançados sobre o bode Azazel, como de fato eu acabei de falar. E em um dos nossos dos comentários que foram feitos na última aula, temos aqui o comentário do Mateus, do município de Pilar, na Paraíba. E dando aqui um grande abraço aí para o Mateus. É muito bom ter você aqui.
E muito bom a sua pergunta. E você que também está aí, quiser fazer perguntas, faça que nas próximas aulas eu vou respondendo, tudo bem? Muito bem, vamos lá. A pergunta dele foi a seguinte: como posso entender melhor a simbologia do bode Azazel em relação a ele ter que ser punido pelos pecados dos salvos? Então nós vamos entender esta pergunta, tá bom? Como que o bode Azazel tem essa relação, dos pecados sendo lançados sobre ele? Qual é a relação real do bode? Como assim? Como os nossos pecados vão ser lançados sobre ele? Então vamos ver. Vamos para Apocalipse 20, verso 1 a 3. Olha quem o bode Azazel, ou o bode emissário, representa. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão. Quem é o dragão? A antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos. E lançou no abismo, e ali o encerrou e pôs selos sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois disto, importa que seja solto por um pouco de tempo. Então, nós estamos falando de um período em que Satanás será preso com correntes, simbolicamente falando. Eu vou te explicar o que é qual é o significado dessas correntes, tá bom? Antes eu quero trazer outro texto para fazer a relação do bode, tá bom? Olha o texto. É o de Jeremias 4, do verso 23 a 26. Jeremias diz assim: Observei a terra, e eis que era sem forma e vazia. Também os céus, e não tinham a sua luz. Observei os montes, e eis que estavam tremendo, e todos os outeiros estremeciam. Observei, e eis que não havia homem algum, e todas as aves do céu tinham fugido. Vi também que a terra fértil era o que agora? Um deserto. E todas as suas cidades estavam derrubadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Então nós temos aqui um episódio, um momento em que a terra ficará deserta. Isso diante do furor da ira do Senhor. As cidades todas derrubadas, sem homem algum. Os montes e tudo tremendo, os outeiros. A terra sem forma e vazia. Parece até algo que aconteceu lá no início da criação. Quando Deus criou a terra, era sem forma e vazia. Então volta ao seu estado original, para que possa ser feita uma recriação agora, segundo a vontade de Deus. Porque da forma que está, amado e amada, não dá para continuar. As pessoas estão estressadas, angustiadas, é guerra aqui, é fome ali aumentando, é a política que não favorece as pessoas. Então, é uma situação difícil, é o efeito climático, é a natureza se rebelando contra a terra. Então, você vê que não era isso que Deus quis, por isso que Deus está irado com a terra, irado com o que nós fizemos dela, que a humanidade fez dela. Então, ela vai ficar deserta. E quem é o responsável por tudo isso? Responsável final? Satanás. Ele que está controlando tudo isso nesse sentido, de destruir a terra, de fazer com que as pessoas sigam ele e destruam a terra. Por isso que Deus vai destruir essa terra e vai precisar reconstruir ela. Então, nesse deserto é que é o significado de que Satanás vai ser preso, porque ele vai estar sozinho, não vai ter mais ninguém para tentá-lo. Inclusive, nós temos um tema no nosso terceiro módulo que nós vamos falar sobre o milênio. Por hora, nós vamos falar que Satanás ele vai estar naquele deserto, nesse momento aí que a terra vai estar vazia, sem forma, não vai ter homem nenhum, vai estar só ele aqui, os seus anjos. Pela primeira vez, ele vai parar para pensar e ver a besteira que ele fez. Qual a consequência do seu reino? Destruição. E aí ele vai estar preso. Então aí, no fim do milênio, os pecados das pessoas que se arrependeram vão ser colocadas sobre ele. Então ele vai receber a pena máxima. Isso nós vamos ver com mais detalhes logo à frente, tá bom? Tudo bem até aqui? Então vamos continuar. Se tiver dúvidas, pode dizer aí nos comentários, tá bom? Tudo bem. Vamos vendo aqui. Continuando aqui, vamos para as etapas. Vamos lá. Etapas da transferência do pecado. Então, nós temos o santuário com o seu ritual. Esse ritual ele mostra as etapas.
as etapas em que nosso pecado, por fim, vai ser transferido de uma vez por todas para Satanás, que vai receber a pena máxima, tá bom? A pena final. Bom, vamos lá. Aqui temos o pecado. Então, o pecador ia lá no santuário, aliás, no pátio, e oferecia ali o cordeirinho, para ser sacrificado. E detalhe, gente, o próprio pecador era que imolava, degolava ali com uma espécie de faca o pescoço da vítima, o cordeiro. Então, não era ele que pagava a pena, mas ele tinha ali um serzinho inocente, representando que um dia nós mesmos crucificaríamos o próprio Jesus. E assim foi. Lembra lá que as pessoas falavam crucifica-o, crucifica-o? Então ali foi uma representação de nós, que nós mesmos crucificamos o próprio Jesus. Então o pecado, ele era transferido para o cordeiro. Cordeirinho ali inocente que representava Jesus. E aquele cordeiro, o sangue do cordeiro ia para o santuário. E o santuário simbolicamente ficava sujo. E aí, por fim, esse sangue, esses pecados, eram transferidos para o bode Azazel, o bode emissário. E esse bode ia para o deserto. E aí representa Satanás lá nos últimos dias do milênio, tá bom? Onde ele vai receber todos os pecados sobre ele, dos pecados das pessoas que se arrependeram. Por isso que nós fazemos o apelo agora, todos nós juntos. Precisamos fazer um apelo para nós mesmos. O apelo é que nós possamos entregar nossa vida a Jesus. Não precisa a gente guardar o pecado, a gente precisa se liberar ele, se libertar dele. E Jesus é quem nos liberta. E assim os pecados vão ser levados para Satanás. Porque se a gente fica com o pecado, o que acontece? Satanás não vai ter esses pecados para queimar. Nós mesmos vamos queimar pelos próprios pecados, se não houver arrependimento, mas pela glória de Jesus, pelo sangue dele, os pecados nossos vão ser levados para Jesus. Amém? E você pode fazer isso neste exato momento. Colocar a sua vida nas mãos de Jesus. Muito bem. Então, no final das etapas, Satanás é responsabilizado por todo o mal causado à humanidade. Ou seja, como disse, não precisamos portar a culpa do pecado. Podemos transferi-los para quem nos redime, Jesus. E assim o pecado volta para o seu originador, Satanás, que pagará por todas essas culpas, queimando no lago de fogo e enxofre enquanto houver fogo para consumi-lo. Então, dependendo da quantidade de pecados, ele vai queimar mais. E quando terminar de queimar, acabou. Acabou para todo sempre. Não haverá mais Satanás, mais pecado, tudo será extirpado. Tá bom? Bom, muito bem. Então nós temos Jesus, com isso nós temos hoje Jesus no santuário celestial. Entende? Agora vamos partir agora para o santuário celestial. O que vai ser feito lá? O que está sendo feito lá? Qual é a atuação de Cristo no céu? Então nós vamos ver isso, tá bom? Olha só. Jesus, ele está lá como o nosso sumo sacerdote. Tínhamos o sumo sacerdote aqui que entrava uma vez por ano no lugar santíssimo. Agora Jesus entrou no lugar santíssimo. Lembra que na aula anterior a gente falou que no ano de 1844 ele passou do santo para o santíssimo? Deixa eu voltar aqui para te mostrar. Olha que interessante. Nós temos aqui. Quando Jesus ele veio aqui por nós, ele veio aqui na Terra, ele viveu, fez os milagres, ensinou, trouxe muita salvação às pessoas, e aí por fim ele morreu. Quando ele morre, é como se ele morresse aqui no altar de sacrifício. Onde está o altar de sacrifício? No pátio. Ele não morreu ali em Jerusalém, dentro da igreja. Ele morreu fora, fora até dos muros de Jerusalém. Ele morreu fora, lá no monte. Então ele morreu aqui, ó. Então ele é como se ele tivesse morrido aqui no altar de sacrifício. E quando Jesus morreu, ele ressuscitou. Graças a Deus ele ressuscitou, louvado seja Deus. Quando ele ressuscitou, ele vai lá para o céu, ele já entra no lugar do santo, do lugar santo. E aqui no santo ele começa, aqui ó, e a gente viu que esse altar de incenso, ele representa as orações, ele começa a interceder por nós. Por cada pessoa agora que vem até ele e pede perdão, ele mostra o seu sacrifício com as suas mãos, ele mostra, olha pai, eu morri por eles, aqui está as minhas mãos, os meus pés, aqui está as marcas da cruz, eu morri por eles. E aí ele está pedindo perdão. E aí
é perdoar as pessoas. E aí, quando foi em 1844, Jesus passou do santo para o santíssimo, para iniciar a purificação do santuário. Ou seja, até aqui os pecadores se dirigiam a Jesus, a Deus através de Jesus, e pediam perdão. Mas simbolicamente, Jesus trazia aqui os pecados das pessoas. Simbolicamente, o santuário precisava então de uma purificação. É como se o santuário estivesse sujo, através de alguns registros que tem lá. Alguns ou muitos registros. Né? Então, nós vamos entender esses registros a partir da próxima aula, tá bom? Então, na próxima aula, nós vamos falar dos registros que tem no céu e que esses registros precisam de uma purificação. O fato é que de 1844 em diante, Jesus está aqui no Santíssimo, na purificação do santuário. E aqui começa a primeira fase do juízo de Deus. São três fases: o juízo investigativo, o comprovativo e o executivo, que nós vamos entender a partir das próximas aulas também. Olha como é importante esses estudos. Por isso que você e eu precisamos continuar cada vez mais estudando a palavra de Deus, para a gente entender e ver o amor de Deus por cada um de nós, tá bom? Então, por hora é isso, tá bom, gente? Então, nós temos aqui, olha, deixa eu voltar aqui onde nós estávamos. A atuação de Cristo. Então Jesus é como nosso sumo sacerdote, agora ele está lá no Santíssimo. É porque era só lá que o sumo sacerdote aqui na terra, ele entrava no Santíssimo. Então Jesus está lá. Não é um sumo sacerdote humano, é Jesus. É quem tudo foi tentado, mas sem pecado. O daqui tinha pecado. Era pecador como eu e você. Jesus não, nenhum pecado. Ele venceu. E agora, olha o que diz: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. E Jesus também é o nosso mediador, porque há um só homem, aliás, desculpa, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Está lá em 1 Timóteo 2, verso 5. Ele também é o nosso advogado, Jesus é o nosso advogado. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E além de advogado, o que ele é? O nosso juiz. Então, se o nosso advogado ele nos defende, imagine na função de juiz. Aí que ele vai nos absolver. Ele quer nos absolver. Por isso que a cada dia que você pega, que você erra, vai até Jesus, tá bom? Pede perdão para ele e faz um novo concerto com ele. Senhor, me ajude a vencer. E aí, cada dia, ele vai te ajudando, te dando forças. E quando for a vez de te julgar, de julgar a mim, a cada um de nós, ele vai nos absolver. Aqui, ó, olha o que diz. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. 2 Timóteo 4:8. Sabe o que isso significa? Que nós precisamos amar a volta de Jesus. Para amar a volta de Jesus, precisamos nos desapegar desse mundo. Não dá para amar esse mundo, porque esse mundo está a cada dia nos seus dias finais, está na contagem regressiva. Nós temos aí os cientistas com um relógio que mostra o quão próximo a humanidade está do seu fim. É chamado o relógio do juízo final. E esse ponteiro, neste ano, ele foi para 89 segundos para meia-noite. Então, olha como está avançado o horário. O que isso significa? Que quando chegar em meia-noite é porque o mundo vai acabar totalmente. Isso é o que eles pensam, de acordo com o que está acontecendo. Então, eles já estão preocupados. E nós temos aqui a palavra de Deus vendo que isso está acontecendo. Então, não dá para se apegar a essa terra, ao sofrimento que tem aqui. A gente vê barbaridades acontecendo dia a dia, não dá mais para continuar aqui. Pessoas sendo mortas inocentemente, pessoas inocentes, pessoas que estão sendo usadas pelo mal, estão fazendo coisas ruins para o ser humano. Não dá mais para vivermos aqui. Precisamos amar a volta de Jesus. E Jesus está voltando. E a cada um de nós é feita essa promessa. Muito bem. E Jesus, ele se torna o nosso Salvador. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por
por eles. Hebreus 7:25. Então Jesus está no seu santo templo, no Santíssimo, intercedendo por você, intercedendo por mim, por cada um de nós. Então é isso que Jesus está fazendo neste exato momento. Jesus intercede por nós. Escreva aí nos comentários. Eu aceito. Eu aceito a intercessão de Jesus por mim. É isso que eu preciso na minha vida, Senhor. Coloco a minha vida em tuas mãos. Perdoa os meus pecados. Me salva, Senhor. E se tem alguma coisa errada em mim, me ajude, me mostra na sua palavra. Eu estou buscando a tua palavra, me mostra qual é o caminho certo a seguir. E assim eu seguirei, Senhor. Porque Deus, Ele tem um novo céu e uma nova terra para nós. Ele tem um lar totalmente diferente desse que nós temos. Então coloque aí nos comentários. Eu aceito a intercessão de Jesus por mim. E o amor que Deus tem por nós. Porque por que Ele está lá no santuário celestial? Por que Ele está intercedendo por nós? Porque Ele nos ama. Ele nos ama de tal forma e demonstrou isso aqui na cruz do Calvário. E o que esse amor faz? Qual é o objetivo desse amor de Deus por nós? Olha o texto. Há muito que o Senhor me apareceu dizendo, porquanto com amor eterno te amei. Por isso, com benignidade te atraí. Então, o amor de Deus nos atrai para Ele, nos traz de volta para Ele. Esse amor é um amor incomparável, é um amor que nos influencia para perto dele. Não tem como ficar longe do amor de Deus. E todo o plano, amados, todo o plano do santuário gira em torno do amor redentor de Jesus. Você viu lá. O santuário com seus móveis, traz o desenho da cruz. Então todo ele mostra o amor que Deus tem por nós. E a profecia de Daniel 8,14 mostra que o juízo de Deus já começou. Começou em 1844. E eu vou ler um texto aqui para você. Apocalipse, capítulo 14. Olha só, Apocalipse 14, no verso... Deixa eu localizar aqui. Apocalipse 14, verso 6. Diz assim, ó, vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, a cada nação, tribo, língua e povo. Então esse anjo, ele tem uma mensagem para todas as pessoas. E nós vamos estudar isso, que esse anjo é eu e você, nós precisamos divulgar isso, essa mensagem. É o evangelho eterno, que ele precisa ser pregado a todos, está sendo pregado neste momento a cada um de nós. O evangelho eterno é as boas novas da salvação em Cristo Jesus. Jesus morreu por nós, então somos salvos graças a ele. E diz mais, ó. E o anjo dizendo em grande voz, temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. É chegada a hora do seu juízo, e isso começou a acontecer a partir de 1844, começou o juízo investigativo. O juízo em que os livros são abertos e são investigados cada caso. E nós vamos ver nas próximas aulas que esses casos, primeiro, que estão sendo verificados, são os casos de pessoas que já morreram, estão descansando, e para elas é como se a porta da graça se fechasse. Então, não tem mais oportunidades para ela. Quem escolheu a salvação está salvo. Quem escolheu a perdição vai ser perdido, vai ficar perdido. Então, nós vamos ver com mais detalhes, tá bom? Por hora, esses livros são analisados dessas pessoas. Então, olha assim, os casos, e aí o juízo já começou com essas pessoas. E conosco a porta da graça ainda está aberta, por isso que a oportunidade, o tempo de se entregar é hoje, porque amanhã a gente não sabe o que vai acontecer. Então Jesus precisa nascer para nós hoje, tá bom? Então nós temos esse juízo que já é chegado, e nós somos chamados lá em Apocalipse 14, o texto continua dizendo que adorai, o anjo fala, adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas, adorai o Criador, tá bom? Então olha só, a profecia de Daniel 8,14 mostra que o juízo já começou. E você e eu podemos ter segurança, pois Jesus é o seu representante. Jesus é o meu representante, é o nosso Senhor, nosso Deus representante. Então, o apelo nosso aqui, ó, o apelo que nós fazemos para nós aqui nesse momento. Entregue a sua vida por completo a Jesus e permita que ele te represente diante do Pai. Permita que ele vá até o Pai, olhe assim para você e fale, olha, Pai, olha assim para o Pai e fale assim, Pai, aqui, ó, meu filho, eu estou representando ele, é o meu sangue que foi derramado por ele.
Ele está ali assistindo, né, estudando as profecias, estudando ali o ritual do santuário, vendo o significado, e ele deseja no seu coração, Pai, ele deseja a entrega, desculpa, gente, ele deseja a entrega dele, a entrega da vida dele. Ele deseja isso. E aí escreva aí nos comentários. Agora é sua vez de escrever novamente. Eu aceito Jesus como meu Salvador e sumo sacerdote. Você aceita, né? Eu sei que você aceita porque você está aqui. Então aceite. Aceite Jesus como seu sumo sacerdote. Aceite Jesus, olha, como seu mediador. Aceite Jesus como seu advogado, seu juiz, seu salvador. Aceite. Escreva aí nos comentários: eu aceito. Eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador e sumo sacerdote. E aí, diante disso, diante dessa sua entrega completa a Jesus, lembre-se: Jesus está voltando. Esteja preparado para esse encontro glorioso. E todos nós juntos estaremos lá na eternidade. Já pensou? Que maravilha. Que bênção. Deus seja louvado. Glórias ao nome de Deus. Que bom, amado. Chegamos até aqui, ao final desse conteúdo, dessa aula, com a sua decisão tomada e juntos vamos fazer uma oração de entrega. Mais uma oração final aqui de entrega a Deus, tá bom? Feche seus olhos e juntos vamos falar com o Senhor. Senhor Deus, aqui está, Pai, teu servo, tua serva, teus filhos, Pai, diante da tua presença, clamando a Ti, Senhor, por libertação do pecado, por transformações em nossas vidas. Nos guia, Senhor, na Tua palavra, para que possamos cumprir, Senhor, cumprir cada direcionamento e assim sermos transformados pelo Teu Santo Espírito. Aceitamos, Senhor, o Senhor Jesus como nosso representante, o nosso sumo sacerdote, o nosso mediador, nosso advogado, o nosso juiz, o nosso salvador, Senhor. Estamos aqui para isso, Pai. E acreditamos na Tua breve volta. E queremos, Pai, cada dia mais amar, sair desse mundo, Pai, e amar a Tua volta. Louvado seja o Teu nome. Colocamos nossas vidas em Tuas mãos. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Amém. Louvado seja Deus. Muito bem, amados. Estamos terminando aqui mais um estudo. Com muita felicidade que você tenha acompanhado cada conteúdo. E te espero no próximo estudo, tá bom? Até lá.